Queridos alunos, boa tarde. Vamos falar sobre as menores estruturas que causam infecções em células animais, vegetais e até em bactérias. São os vírus. Vamos falar de epidemia, pandemia, como a que estamos vivendo agora, causada por esse vírus que é o coronavírus. Para começar, vamos pensar o seguinte. A primeira imagem que eu quero mostrar para vocês é o funcionamento de uma célula normal. Uma célula normal, ela é muito grande em relação ao vírus. A célula tem membrana, citoplasma, núcleo, DNA e RNA. Ela tem organelas no citoplasma. O vírus não tem nada disso. O vírus é muito pequeno e muito mais simples em termos de organização em relação a uma célula. Essa célula aqui é uma célula pancreática que produz o suco pancreático. Enzimas como lipase pancreática, tripsina, quimotripsina, essas enzimas, depois de produzidas, são lançadas no intestino delgado. E como a célula faz isso? Ela tem seu material genético, representado principalmente pelo DNA aqui no núcleo da célula. Esse DNA dela, o DNA é a molécula chamado ácido desoxirribonucleico, que comanda o metabolismo da célula e comanda a divisão celular. É uma molécula capaz de comandar o metabolismo produzindo RNA que vai para o citoplasma para controlar a produção de proteínas. E, ao mesmo tempo, ela produz cópia dela mesma, garantindo uma divisão celular com o mesmo número de células, mesmo número de DNA da célula que começou o processo, formando 2 células ou 4, se for no processo de meiose. Pois bem, aqui eu tenho uma estrutura chamada retículo endoplasmático, que é uma das organelas da célula. Está em azul aqui. Preso no retículo, nós temos centenas de ribossomos. Uma célula secretora como essa tem muitos ribossomos. Ribossomos principalmente presos a membranas do retículo. O RNA mensageiro, produzido pelo DNA no núcleo, vai para o citoplasma, liga-se aos ribossomos, usando aminoácidos que estão livres aqui na célula, ele vai montando proteínas. As proteínas montadas vão para o complexo golgiense, que está aqui. Ele vai processar essas proteínas e vai emitir vesículas de secreção, esses pontinhos vermelhos, que vão se acumulando, cheio de enzimas, cheio de proteínas, enzima é proteína, e vão sair da célula por exocitose e serão lançadas no duodeno. Essas enzimas pancreáticas, então, são proteínas. E o que isso tem a ver com o vírus? O vírus, ele usa esse equipamento da célula, principalmente os ribossomos dela, os aminoácidos livres, para produzir as proteínas dele. Um vírus é mais ou menos do tamanho de um ribossomo. Ele é muito menor do que uma célula. Vejamos. Aqui eu tenho um esquema da molécula de DNA. A molécula de DNA, que comanda o metabolismo da célula, ela é formada pela união de moléculas menores chamadas nucleotídeo. Aqui está em amarelo um nucleotídeo formado por um radical fosfato, um açúcar de 5 carbonos, que é uma desoxirribose, e uma base nitrogenada, que no caso aqui é G de guanina. Aqui eu tenho outro nucleotídeo com outra base, que é a timina, T. Aqui eu tenho outro nucleotídeo com outra base, que é a adenina, A. E aqui eu tenho outro nucleotídeo com outra base, C, de citosina. Existem 4 bases nitrogenadas que formam o DNA. E a sequência delas, ó, esse nucleotídeo tem G, aqui é T, aqui é A, aqui é A, aqui é G, C, T. E em frente a ele tem um outro filamento com uma sequência complementar. Se aqui é G, aqui só pode ser C. Então, GC, CG, C de citosina. Se aqui é T de timina, aqui vai ser A de adenina. Então, TA ou AT. E assim por diante. Essa sequência, né, é que se chama genoma.
É a posição de cada base, é a sequência de bases em um pedaço de DNA ou RNA. A maioria dos vírus é de RNA, alguns são de DNA. E alguns poucos possuem as duas moléculas, ou DNA e RNA. Nossas células todas têm DNA e RNA. Os seres vivos todos têm DNA e RNA. Ok? Agora, a molécula de DNA, quando ela se duplica, ela se separa, rompe aqui as ligações entre as bases nitrogenadas para fazer cópia. Essa cópia tem um conjunto de proteínas que vai reparar os erros. Por quê? Na hora de produzir uma cópia, seja de DNA, seja de RNA, pode acontecer de haver a mudança de uma base nitrogenada. Essa mudança chama-se mutação. Pode ser benéfica, pode ser irrelevante e pode ser prejudicial. A mutação gera mudança no ser vivo, mudança no código genético do ser vivo. E a mudança ocorre aqui. O DNA, quando ele produz cópia dele mesmo, ele tem um sistema de reparo que controla para ver se tem algum nucleotídeo sendo colocado errado. É um sistema de reparo para que não haja mutação. Por isso que o DNA é menos mutante do que o RNA. O vírus que tem a DNA sofre menos mutação do que o RNA. Por exemplo, o vírus da varíola. O vírus da varíola é de DNA. O médico Edward Jenner, no interior da Inglaterra, no século XVIII ainda, em 1796, ele descobriu que mulheres que tinham uma doença chamada vaccínia não pegavam varíola. E ele conseguiu construir uma vacina contra a varíola e a vacina é eficaz até hoje, embora não seja mais usada, porque a doença foi erradicada. Tá? Mas o vírus não mudou porque ele é de DNA. O vírus de RNA, a estrutura do RNA é diferente. Aqui está o DNA, mas se fosse RNA, ele só teria um filamento e não dois como esse aqui. Repare que esse filamento aqui de DNA ele está invertido e ligado ao primeiro filamento por meio das bases nitrogenadas. Essas ligações chamam-se de pontes de hidrogênio. Então, elas aqui, ó, entre a adenina e a timina formam-se duas pontes. Entre a citosina e a guanina formam-se três pontes. Isso faz com que a molécula de DNA fique torcida ao longo de um eixo, formando uma dupla espiral. E aqui está uma imagem tridimensional da molécula. Tá? O RNA, se fosse RNA, aqui teria que ser ribose, não desoxirribose. Apenas um filamento e não dois. E onde tem timina no RNA aparece uracila e não timina. Ok? Então, o vírus, quando tem RNA, ele não tem sistema de reparo. Ele sofre mais mutações do que o vírus de DNA. Então, o RNA sofre mais mutações do que DNA. Aqui estão as características principais dos vírus. Primeiro, a palavra vírus vem do latim, significa veneno. São conhecidos desde a antiguidade. São os menores seres vivos do planeta. Alguns pesquisadores não consideram vírus um ser vivo. Por quê? Porque o vírus ele não tem algumas características dos seres vivos. Ele não tem digestão, não tem respiração, não tem excreção, não tem uma locomoção própria. Então, alguns pesquisadores acham que ele é um cristal, que ele é um ser bruto. Mas a maioria dos pesquisadores acha que ele é um ser vivo por quê? Porque ele tem uma atividade metabólica importante, que é a reprodução. Mas para se reproduzir, ele depende de uma célula hospedeira. Ele invade a célula para a reprodução, mas ele se reproduz usando o equipamento da célula. Então, ele é um parasita celular obrigatório. Ele está sempre parasitando uma célula para ele conseguir se reproduzir. Fora da célula, ele não consegue. Ele não tem ribossomo para produzir proteína, ele não tem organelas, ele não tem estrutura química para conseguir se reproduzir fora da célula. Ele é classificado como um ser vivo acelular. Ele não tem organelas, ele não tem membrana. Ok? Agora, ele tem material genético. Pode ser DNA, pode ser RNA, pode ser os dois. Só tem um grupo de vírus que tem os dois, mas a maioria dos vírus são de RNA. Tá? Podem sofrer mutações. Essa é uma outra característica que os pesquisadores que acham que o vírus é um ser vivo defendem essa ideia, porque o vírus pode sofrer mudança no material genético. Já que ele pode sofrer mutações, ele seria um ser vivo. Ok?
E o vírus ele pode parasitar bactérias, fungos, animais, vegetais. Ele não escolhe um ser vivo para parasitar. Ele simplesmente tem uma proteína em volta dele que pode ou não ter afinidade com alguma proteína celular. Quando tem, ele invade a célula e parasita. Quando não tem, ele não invade. Ok? Acredita-se que os vírus tenham surgido junto com as outras células lá na pré-história, lá na antiguidade, há mais de 2 bilhões de anos atrás, que tenha sido material genético envolvido por proteína, que tenha se desgarrado e tenha dado origem aos vírus. Ok? Aqui a questão de tamanho dos vírus. Observem. Eu falei que o vírus é uma das menores, é o menor ser vivo que se conhece. Eu estou considerando aqui o vírus como um ser vivo, tá? Então, para comparar como exemplo, eu vou citar essa régua aqui. Uma régua de 30 centímetros. Então, o espaço de 1 centímetro, eu tenho 10 milímetros. Né? Se eu estiver comparando essa mosca aqui, ela tem mais ou menos meio centímetro, 5 milímetros. Agora, se eu quiser estudar célula, eu tenho que pensar numa medida muito menor. Você imagina 1 milímetro, que é o espaço menorzinho da régua, dividido 1000 vezes. Aí eu tenho um micrômetro. Essa letra grega aqui, ó, é um U com uma perninha maior, é a letra chamada micra. Seguida da letra M, a gente chama de micrômetro. 1 micrômetro corresponde à milésima parte de 1 milímetro. A maioria das células dos seres vivos mede de 10 até 100 micrômetros. A maioria. Algumas um pouco menos, outras um pouco mais. São exceções, mas na maioria está nessa faixa. As bactérias variam de 1 a 2 micrômetros de tamanho. As bactérias são menores do que as células. Uma bactéria é mais ou menos do tamanho de uma mitocôndria, que é uma das organelas celulares. E o vírus? O vírus é uma medida menor ainda. Para ter uma ideia do vírus, a gente tem que imaginar 1 milímetro dividido por 1 milhão. Essa medida chama-se nanômetro, olha aqui, ó, NM. 1 nanômetro corresponde à milionésima parte de 1 milímetro. A maioria dos vírus está entre 10 e 100 nanômetros. Tá? A grande maioria deles. Então, eles não são visíveis na microscopia óptica. A bactéria e as células podem serem vistas ao microscópio óptico. Né? Agora, o vírus não. Por isso que o vírus só foi visto na microscopia a partir de 1945, quando os cientistas conseguiram construir o primeiro microscópio eletrônico. Tá? Abaixo do vírus eu tenho as moléculas, grandes moléculas como o DNA, que ela tem em torno de 2 nanômetros. E abaixo dela eu tenho a estrutura básica da matéria, que é o átomo. Né? O átomo é formado por prótons, elétrons e nêutrons. São as subpartículas atômicas. O próton é formado por quark, gluons. Então, o átomo não é a menor partícula da matéria, ele é formado por partículas menores, mas ele, teoricamente, é considerado a menor partícula da matéria. Ok? Aqui eu tenho o exemplo de alguns vírus. Tá? O vírus da poliomielite, que causou muita tristeza na humanidade em 1930, 1940, 1950, causando paralisia, morte, pessoas que tinham que viver em pulmões artificiais, cilindros artificiais para conseguir respirar. Aqui o vírus que ataca a folha do fumo, do tabaco, né, que ataca vegetais. Tem muitos vírus que atacam vegetais, células vegetais. Esse aqui é o vírus mais famoso, mais estudado, que é o bacteriófago. Ele ataca a bactéria. Tá? Ele é um vírus de DNA. Aqui o vírus da gripe comum, que é um vírus de RNA. E aqui o vírus da AIDS, que também tem 2 moléculas de RNA e 2 enzimas especiais chamadas de transcriptase, que transformam esse RNA, produzem DNA viral dentro da célula hospedeira. É um vírus muito agressivo. Aqui eu tenho a classificação moderna dos vírus. Como eles são classificados atualmente? A classificação viral atual se baseia no conteúdo do vírus, se ele é de DNA de dupla fita, se ele é de DNA de fita simples, se é uma só, se ele é de RNA menos ou RNA mais. O coronavírus, esse SARS-CoV-2 que a gente está sofrendo essa pandemia, ele é um vírus de RNA mais. Isso quer dizer
que ele tem uma facilidade de reprodução muito maior. Por quê? Porque ele, sendo de RNA+, uma vez entrando numa célula hospedeira, ele pode produzir proteína rapidamente. Ele liga-se rapidamente aos ribossomos, enquanto que os outros precisam produzir outro tipo de RNA antes de iniciar a contaminação. Ok? Está aqui ele aqui, ó, coronavírus. Outra característica que identifica os vírus é a proteína que ele tem por fora dele. É essa proteína que vai dar a característica dele de afinidade com uma célula hospedeira. Reparem, o vírus não escolhe a célula que ele vai atacar. Ele tem uma proteína em volta dele que pode ou não ter afinidade com a proteína de membrana da célula. Quando ocorre essa afinidade, ele ataca. Aí ele vai contaminar aquela célula. Um exemplo disso, que eu estou citando, é o caso da hepatite. A hepatite é uma doença que ataca o fígado. São 5 tipos diferentes de vírus da hepatite. E tem até hepatite que não é causada por vírus. Mas, se for viral, são 5 tipos, mas todos atacam o fígado. O vírus da hepatite não ataca a pele. O vírus da catapora não ataca o fígado, só ataca a pele. Então, cada vírus é classificado como uma bomba teleguiada. Ele só ataca um certo tipo de célula. E como é que isso é definido? É o que ele tem em volta dele, a proteína que ele tem em volta e a proteína que está na membrana que vai receber aquela viral. Ok? Aqui eu tenho exemplos de viroses, doenças causadas por vírus, o nome do vírus e se ele tem DNA ou RNA. Aí tem catapora, herpes, rubéola, sarampo, varíola, poliomielite, raiva, dengue, algumas mais graves do que esse vírus atual da pandemia. Esse vírus da pandemia é chamado de SARS-CoV-2. Esse vírus é uma mutação de um vírus SARS. SARS significa Síndrome Respiratória Aguda Severa. Essa doença atacou na China no ano por volta de 2002. Tá? E agora aconteceu uma mutação nele, era um tipo de coronavírus também, aconteceu uma mutação, provavelmente ele passou para o ser humano a partir de um morcego, não se sabe ainda não se tem certeza se foi isso, mas provavelmente de um animal para nós, e no ser humano passou de um para outro com facilidade, como é o caso comum das gripes. A maior parte dos vírus entra no nosso corpo ou pela alimentação ou pela respiração, né? Ou pela alimentação ou pela respiração. No caso desse vírus novo, ele entra principalmente pelas mucosas. Mucosa bucal, revestimento interno da boca. Mucosa nasal, revestimento interno do nariz. E mucosa ocular em menor escala. Ok? Está aqui as hepatites. Não podemos esquecer que tem uma hepatite chamada de medicamentosa, que não é causada por vírus. Aqui eu tenho uma situação que aconteceu no Rio de Janeiro, por volta do início do século XX, quando o médico Oswaldo Cruz foi escolhido como secretário de saúde, né, inspetor de saúde, corresponde ao cargo de ministro da saúde, escolhido pelo presidente da época, Rodrigues Alves, para poder acabar com as epidemias locais que existiam demais no Rio de Janeiro, como peste bubônica, que é causada por bactéria, varíola, que é causada por vírus, febre amarela, que é causada por vírus. Só que no caso da febre amarela, ele sabia que ela era transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. O mesmo mosquito que transmite dengue, que transmite zika, que transmite chikungunya. O que ele fez? Ele criou um grupo de funcionários chamado de Brigada Mata Mosquito. Onde tinha uma casa com alguém que tinha febre amarela, ele cobria a casa inteira com um mosquiteiro, procurava focos de mosquito e isolava aquela casa. Qual é a vantagem disso? O mosquito que estava do lado de fora não entrava sugando sangue de quem estava doente para contaminar outra pessoa saudável. Então, com isso, ele foi controlando a doença. Aqui é uma imagem que mostra a grande pandemia de 1918, que assolou o mundo inteiro. Essa pandemia foi conhecida como gripe espanhola. Ela não começou na Espanha, mas ela recebeu esse nome. Tá? Existem alguns aspectos históricos para explicar. Mas aqui mostra a curva de ascendência da doença, que já no mês de setembro de 1918, o número de casos aumentou assustadoramente em Nova York, Berlim, Londres, Paris, né? Essa curva, eles não sabiam interpretar corretamente na época o porquê dela. Hoje, nós sabemos
que essa curva é extremamente importante, porque dependendo das decisões de governo, das decisões de cada lugar, essa curva pode ser maior ou menor. Então, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, no caso do Brasil, se eu não estabelecer nenhum distanciamento social, ou seja, mantém o comércio aberto, mantém tudo aberto, vamos funcionar com tudo, e as pessoas na rua, o número de casos vai aumentar assustadoramente. E é claro que o número de mortes também. Isso vai sobrecarregar o sistema de saúde. Se eu mantiver um distanciamento social seletivo, deixando idosos e pessoas de risco em casa, a curva vai ser menor um pouco. E se eu fizer o distanciamento social ampliado, como estamos fazendo no Rio de Janeiro, e aí a tendência dela é diminuir. Ok? Agora, é claro que isso é uma decisão de governo, mas que depende de apoio da população. Ok? Voltando aqui, esse slide aqui mostra os efeitos do vírus, as características do vírus numa pessoa. O que o vírus tem? Como é a estrutura viral? Ele tem aquela proteína que eu falei, chamada espícula, que é chamada Skype também em inglês, né? Ele tem essa espícula, ele vai reagir, ele vai sim interagir com uma célula respiratória que tenha na superfície da membrana a enzima conversora de angiotensinogênio 2. Então, essa enzima, essa proteína de membrana das células, é a receptora para esse vírus por conta dessa espícula. É ele que vai ter afinidade. Tá? Então, vários trabalhos estão sendo feitos para tentar neutralizar essa ligação, para diminuir o número de casos. Uma outra proteína também presa ao envelope do vírus, essa estrutura aqui é o envelope, tá? Do vírus, feita de lipídio, não é dele. Isso aqui é derivado da membrana plasmática da célula que ele parasitou. Uma outra proteína chamada de proteína E, proteína do envelope, que ela, embora seja menos importante que a Skype, sem ela o vírus também não se multiplica. Tá? Então, se neutralizar essa enzima, o vírus tem pouca capacidade de infectar a célula hospedeira. Temos também uma proteína N. A proteína N, que fica em volta do RNA do vírus, forma o chamado nucleocapsídeo. Nucleocapsídeo é um conjunto de proteínas que protege o RNA do vírus. O vírus, o SARS-CoV-2, ele só tem uma molécula de RNA, que é protegida por essas proteínas. Tá? Ainda tem uma outra proteína no envelope, chamada proteína M, de membrana. Embora, não esqueçam, vírus não tem membrana, ele não tem célula. Só tem membrana seres vivos celulares. O vírus é um ser vivo acelular. Tá? Aqui eu estou mostrando o mecanismo de ação do vírus. Como ele atua na célula. O negócio é o seguinte. Primeiro, aqui eu tenho uma região pulmonar, tá? Um alvéolo pulmonar. Uma célula do alvéolo, uma vez parasitada, o vírus, por meio da sua proteína Skype, liga-se à ECA2, a enzima conversora de angiotensinogênio 2. Ligando-se a ela, o vírus consegue entrar. Quando ele entra, ele se abre e o material genético dele fica exposto dentro da célula, que é o RNA dele. Como o RNA dele é o de RNA+, ele consegue produzir proteína rapidamente. Proteínas para ele. Como? Usando os ribossomos da célula e usando os aminoácidos livres aqui no citoplasma da célula hospedeira. Então, ele produz cópia para ele usando os ingredientes da célula. Por isso que ele é chamado de parasita celular obrigatório. Ele monta estruturas virais dentro da célula. Aí ele sai. Quando ele sai, ele leva parte da membrana da célula que vai formar o envelope dele. Então, o envelope dele é de lipídio, derivado da membrana da célula. Só que a membrana das células é formada por uma dupla camada de lipídios. E lipídio é sinônimo de gordura, que dissolve com sabão. Daí a importância de lavar as mãos toda hora, que é para a gente dissolver esse envelope e aí destrói o vírus, você não se contamina. Se eu chego em casa do mercado e tenho vírus na minha mão, se eu lavar muito bem as mãos, eu fico livre dele, porque eu vou dissolver o envelope dele. Aqui ele tem outras proteínas também importantes, como a protease, né, que vai produzir também novas estruturas virais. Tá? Aqui eu tenho um trabalho que consta nesse portal aqui, é uma fonte de guardar textos científicos.
Então, aqui você tem trabalhos científicos do mundo inteiro. Ele é ligado principalmente à Universidade Yale, nos Estados Unidos. E esses pesquisadores, inclusive, tem pesquisador brasileiro aqui, 3 pesquisadores brasileiros, 4, 5, 6 pesquisadores brasileiros nesse trabalho, que eles descobriram o seguinte: analisando amostras de pacientes, com 700 pacientes, com doentes, mas com comorbidades, ou seja, eles estavam doentes, mas eles tinham também diabetes, pressão alta, imunodepressão. Eles perceberam que no sistema respiratório deles, aquela enzima conversora de angiotensina 2 era mais evidente, era mais presente, existia em maior quantidade. Então, isso deve explicar por que as pessoas que pegam essa gripe, a Covid-19, e têm algum problema cardíaco, ela sofre mais, chegando até o óbito, porque ela tem mais enzimas de membrana no sistema respiratório para receber o vírus. Ok? Esse é um trabalho que consta aqui nesse link, vocês podem explorar à vontade. Aqui eu já mostrei que é a curva, o efeito das curvas na população. Isso vale para qualquer país. Aqui é uma imagem fantástica de uma professora da Fiocruz que conseguiu, umas 3 semanas atrás, quase um mês, ela conseguiu uma fotografia do vírus, coronavírus, e uma célula hospedeira que ele parasita. Aqui está o vírus, ok? Essa foto foi tirada na microscopia eletrônica de transmissão. Eu não sei qual foi a ampliação que ela usou, mas com certeza é acima de 6, 7 mil vezes, considerando o tamanho do vírus. Uma célula humana dá para você enxergar com uma ampliação média de 1000 vezes. Para ver vírus, não. Aqui tem a característica dos vírus de acordo com o tipo de RNA e DNA que ele tenha. Repare que a maioria dos vírus, quando invade uma célula, ele precisa produzir RNA mensageiro para depois produzir proteína com a ajuda dos ribossomos. O coronavírus, não. Os vírus do grupo dele, que são vírus de RNA+, ele liga-se direto ao ribossomo para produzir proteína. Por isso que ele se reproduz muito rápido. Por isso que ele se multiplica muito rápido. Por isso que essa doença se espalha muito rápido. Ok? E aí, a importância da higiene das mãos, da higiene de um modo geral, para a gente poder se proteger contra essa doença. Lavando bem as mãos, no mínimo 20 segundos. Lavando toda hora, com água e sabão, você pode higienizar bem as tuas mãos, higienizar bem o corpo. Eu, por exemplo, quando vou ao mercado, além de lavar muito bem as mãos, eu sempre tomo um banho quando eu volto do mercado. E antes de tomar banho no meu quarto, eu tiro a roupa e boto no chão, porque eu não sei se tem vírus ali. Eu não boto em cima da cama. Tá? Eu boto a roupa no chão, tomo banho, me troco, e aí que eu trago a roupa para lavar. E sempre dou uma borrifada de solução de hipoclorito. Embora manche a roupa, mas eu não estou preocupado com isso, não. Bom, aqui uma imagem fantástica que eu consegui no site do Instituto Pasteur em Paris, que também tem em Wuhan, na China, que foram pesquisas simultâneas que eles fizeram juntos. O que eles fizeram? Eles conseguiram descobrir a posição de cada base nitrogenada no RNA do vírus. Cada base nitrogenada. Então, eles conseguiram estabelecer o genoma do vírus, a sequência de bases nitrogenadas do SARS-CoV-19. Esse vírus, o coronavírus. Então, por meio de engenharia genética, a gente consegue, já que eu tenho RNA, produzir cópia de DNA dele, fazer DNA, porque existe uma enzima que nós conhecemos, ela é comum no vírus da AIDS, chamada transcriptase reversa, que ela consegue produzir DNA a partir do RNA. Aí o que acontece? Qual é a vantagem desse trabalho? Observem essa imagem aqui. É o que acontece para a detecção do vírus, desse vírus do coronavírus. É uma técnica, a melhor técnica, chamada RT-PCR. RT, gente, é a sigla de transcriptase reversa. PCR é uma sigla que significa reação em cadeia da polimerase. O que acontece? Se eu tenho uma pessoa suspeita do vírus e ela está com sintomas de uns 3 dias, coriza, febre, né? Tosse, eu coloco um cotonete comprido no nariz dela, chamado suave, e vou colher secreção do nariz dela.
Em laboratório, eu vou separar isso e vou isolar o material genético que tem ali. Claro que na secreção dela vai ter DNA e RNA, né? Se ela tiver com vírus, ela tem nela o RNA do vírus. Por meio de uma técnica de engenharia genética, eu uso iscas de DNA chamado primes. Esses primes vão identificar o material genético do coronavírus. O prime, ele é uma cópia do RNA do vírus. E ali, a partir desse prime, eu vou produzir DNA. O DNA baseado no vírus, eu vou multiplicar esse DNA centenas de vezes, milhares de vezes. E aí, se tiver o vírus ali, vai dar positivo. Se não tiver, negativo. Ok? Essa é a famosa técnica do... Agora, para fazer, a pessoa tem que estar com uns 3 dias depois de sintomas e demora o resultado. Tem pessoas aí que o resultado demora vários dias. O certo é que fosse bem rápido, mas não dá. Aqui, eu tenho uma imagem de quais são os exames mais usados atualmente. O RT-PCR, que é extremamente eficaz, né? Mesmo que uma pessoa tenha o vírus e não tenha sintoma, ela pode estar na janela de período de infecção. Vai aparecer no exame, o exame vai dar positivo. Agora, o que é sorologia? Aqui, o que acontece é o seguinte, qualquer infecção que a gente pega, viral, a gente vai produzir anticorpos contra aquele vírus. E contra o coronavírus, os anticorpos mais frequentes são o IgM e o IgG. O que é IG? IG é a sigla de imunoglobulina. Imunoglobulina M e imunoglobulina G. Tá? Só que a imunoglobulina M, ela aparece 3, 4 dias depois da infecção. A imunoglobulina G aparece 6, 7 dias, 8 depois da infecção. Então, tem épocas diferentes para eles serem feitos. Tá? Qual é a vantagem da sorologia? É um exame rápido feito com uma gota de sangue. Tá? Sai em 15 minutos. É esse exame de sorologia que o Ministério da Saúde autorizou para as farmácias começarem a fazer. A Anvisa autorizou e as farmácias vão poder fazer. Mas ele não tem uma precisão muito eficaz. Tá? Quer dizer, a pessoa pode ser positivo para coronavírus e dar negativo para IgM e negativo para IgG. E ela está com o vírus do mesmo jeito. Né? Então, o mais preciso é o RT-PCR. Ok? Há casos em que a pessoa pode dar negativo para o PCR. Como? O paciente pode estar num estágio de recuperação de uma infecção. Se o paciente já recuperou, vai dar negativo para a PCR, ele não tem mais o vírus. E pode até aparecer, aí vai aparecer proteínas, IgM e IgG. Ok? Então, o médico tem que avaliar, cada caso é um caso. Aqui são as formas de prevenção da doença. Eu, quando vou à rua, vou sempre de máscara. Eu só tiro a máscara em casa. Por quê? Porque a máscara, ela reduz a carga viral. Se alguém tiver gripado perto de mim, se a pessoa espirrar, eu posso receber esse vírus, mas uma quantidade muito pequena. E se ela tiver de máscara e eu também, a probabilidade de eu pegar é menor ainda. Então, se eu tiver o vírus e não saber que tem, eu vou proteger as outras pessoas. Se uma pessoa tem o vírus e não sabe que tem, ela protege outras usando a máscara. A vantagem da máscara é essa, é uma proteção mútua. Tá? Além disso, lavar as mãos corretamente, né? E qualquer sintoma clássico da doença tem que procurar atendimento médico, principalmente falta de ar. Geralmente, pelo número de casos que está muito grande, os médicos têm falado assim, você está sentindo o quê? Estou sentindo febre, mas tem falta de ar? Não. Então, fique em quarentena em casa. O que é a quarentena residencial? Se você está com febre, mas está conseguindo respirar bem, você consegue ficar em casa para não sobrecarregar o sistema de saúde, porque tem muita gente indo para os hospitais. Né? Então, se você conseguir ficar em casa, ótimo. Se você tiver dores no tórax, dores no pulmão, falta de ar, procura um médico. Né? Aqui, estatística. Reparem como essa doença é perigosa e delicada. No dia 28 de fevereiro, foi o primeiro caso no Brasil, em São Paulo. Dia 28 de fevereiro, primeiro caso confirmado. Embora tivéssemos 182 casos sendo analisados, confirmado só tinha 1. Agora, reparem no dia 29, já tinham 2 casos confirmados. Só que é 29 de fevereiro. Agora, reparem o número de casos
no dia 27 de abril, 66 mil casos. E ontem, 28 de abril, 71 mil casos. Então, reparem que do primeiro caso até hoje é dia 29, tem praticamente 2 meses e um dia. De um caso, passamos para 71 mil casos. Onde vai parar isso? Então, tudo depende da atitude da população. Os sanitaristas, os infectologistas, os virologistas aconselham que a população fique em casa em torno de 70%. O isolamento social ideal é quando a gente tem 70% da população em casa. Ontem, em São Paulo, esse número foi abaixo de 50%. Então, se a população for para a rua, o número de casos tende a aumentar cada vez mais. Aqui está um exemplo do que acontece no Brasil e em alguns países ao longo do tempo. A partir dos primeiros 100 casos. Repare que o Brasil está aqui embaixo, ó, cerca de 70 mil casos. Acima tem a China com 82 mil casos. Observem que a China hoje ela não tem praticamente caso nenhum. Mas por que esse número 82 mil ainda? É porque isso aqui é caso confirmado, não é o caso real. Você vê Itália, Alemanha, né, Espanha, ainda estão ascendentes. Agora, olha os Estados Unidos como está. Mais de 1 milhão de casos. Ok? Tomara que o Brasil não chegue a isso. Eu acho que não. Tudo isso aqui eu tirei no Ministério da Saúde, boletim número 14, que foi acessado ontem. Aqui, gente, estamos já no final. Portal da Fiocruz. Para quem estiver querendo pesquisar vírus, para os futuros virologistas do Brasil, visitem essa página, Portal da Fiocruz. Lá tem um ícone azul bem na frente, chamado Coronavírus. Clica ali que tu vai achar um mundo inteiro sobre esse vírus. Aqui tem um link, aqui o link no YouTube, e a página é de uma pesquisadora também da Fiocruz, ela é professora e ela é nutricionista. Ela ensina como fazer uma solução de hipoclorito de sódio em casa. Eu aprendi e fiz em casa. Tá? A Fabiane também me orientou, a colega nossa de química. Olha aqui, olha. Aqui eu peguei 5 litros de água comum e coloquei um copo com quase 200 ml de água sanitária. Tá? Consequência, eu pego essa solução, eu coloco em borrifadores, eu molho panos. Aqui do lado de fora da minha área tem um pano no chão molhado com hipoclorito. Eu passo esse pano em maçanetas, portas, pisos, paredes, para poder higienizar ao máximo, porque o hipoclorito também destrói esse vírus, ok? Aqui, por último, é o último slide. Deixa eu tirar meu rosto daqui para não atrapalhar. Aqui eu tenho o seguinte, eu tenho vários sites, vários links, site mesmo, né? São sites que com trabalhos científicos. Esse primeiro trabalho científico aqui é da China, que fala sobre a relação entre aquela enzima conversora de angiotensina 2 e a espícula do vírus, que é aquela proteína, né? Skype. E o que pode ser feito para poder neutralizar essa ligação. Esse segundo trabalho aqui, da revista Science, fala do uso desses medicamentos que já são usados para ebola e AIDS contra o vírus. Esse outro trabalho, tudo trabalho científico, gente. São textos longos, com termos bem específicos, tá? Mas que vale a pena ler. Da revista Nature, que fala sobre a importância do plasma de pessoas curadas no tratamento de quem está doente. Porque quem ficou curado produziu anticorpos. Esses anticorpos podem ser usados para pessoas que estão doentes para neutralizar o vírus e diminuir os efeitos e até levar à cura, ok? Esse outro site aqui fala sobre a filtragem do sangue contra citocinas, porque quem está infectado, toda célula que está morrendo, atacada por vírus, ela libera citocinas. Mas a carga viral desse vírus é tão grande que a pessoa libera muitas citocinas e isso afeta o funcionamento do pulmão e de outros órgãos. Então, fazendo uma filtragem no sangue de pacientes com fígado artificial que dá para fazer, diminui a carga de citocina, alivia a respiração das pessoas. Esse trabalho aborda isso. Esse outro trabalho aqui aborda as vantagens e desvantagens da cloroquina e hidroxicloroquina, que é um medicamento ainda muito controverso. Tem vantagens, mas também tem desvantagens.
E, por último, é uma vacina que vai ser testada em breve. Na verdade, ela foi construída contra o ebola. Os pesquisadores dessa vacina desviaram algumas substâncias, fizeram algumas mudanças para que ela seja usada contra o vírus da Covid-19. Então, uma vacina que já está em teste há mais de 5 anos, ela já cumpriu várias etapas do protocolo, então ela tem grande chance de entrar no mercado rapidamente, ok? Então, queridos e queridas, por hoje é isso. Eu espero que tenha ajudado vocês a esclarecer sobre essa doença e vamos seguir as orientações científicas, ouçam a opinião dos infectologistas, dos médicos, o pessoal que trabalha diretamente nessa área, né? Principalmente o pessoal da área de sanitarismo, né? Os sanitaristas entendem muito bem de vírus, virologistas no Brasil e no mundo, né? O Brasil é rico em pessoas altamente capacitadas, né? Tem uma professora da USP que fez um trabalho brilhante e que ela publicou recentemente, dizendo o seguinte, que ela percebeu que em alguns pacientes dela tinha formação de mancha roxa no dedo do pé. Então, o que ela fez? Ela, examinando cadáveres de pessoas que morreram da doença, ela viu coágulos nos vasos sanguíneos em volta dos alvéolos. Ela escolheu 29 pacientes em idades variadas e administrou nesses pacientes anticoagulantes. Dos 29, 27 tiveram alta. Então, é um trabalho promissor de uma professora do Departamento de Medicina da USP que pode ser que dê bons resultados para quem estiver sofrendo nos hospitais. Então, temos que ouvir a ciência. Nesse momento, a ciência tem que ter a voz mais ativa no nosso país e no mundo, ok? Eu espero que todos estejam bem, seus familiares também. Fiquem com Deus e até a próxima.